Prezadíssimo telespectador, bem-vindos ao nosso programa Mídia Cidadã, inaugurando aqui o novo cenário da TV aberta e programa também exibido pela TV Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, canal universitário, nosso querido CNU, e também para todo o território nacional, através da TV Climatempo, distribuída pela Sky. No programa de hoje, nós vamos conversar com Sônia Muniz de Carvalho e Serguei Eleazar de Carvalho, dirigentes da Fundação Eleazar de Carvalho. É uma alegria recebê-los aqui no nosso Mídia Cidadã. Um prazer para nós também estarmos aqui. E eu vou pedir para que vocês, Sônia, você possa nos contar um pouco de como surgiu a Fundação Eleazar de Carvalho, né? Para o telespectador conhecer um pouco do surgimento e depois do trabalho que faz a Fundação. Surgiu ainda com Eleazar em vida, em 1988. Nós já estávamos em New Haven, ele era professor de regência da Universidade de Yale. E quando os amigos tinham medo que Eleazar fosse embora para sempre, e disseram, vamos fundar essa fundação, vamos fazer uma fundação, maestro, porque mas o Eleazar nunca esqueceu do Brasil, ele, em primeiro lugar, era Brasil. Você acredita que ele teve todos os cargos possíveis nos Estados Unidos e não quis o green card, que todo mundo até compra casamento para ter green card. O Eleazar era tão brasileiro que ele negou receber green card. Eu sou brasileiro e não preciso de green card, ele dizia isso. Então, não tinha esse perigo, mas os amigos puseram na cabeça dele, mas é importante que o senhor tenha a sua fundação. Então, foi criada em 1988, a fundação. E nós já fizemos muita coisa, e principalmente depois da morte dele, eu dei continuidade com os festivais que eu fiz no Nordeste. Não o Festival de Campos do Jordão, nem os festivais aqui. Foi como ele era de Fortaleza, eu fiz para os alunos de lá, esse festival. Perfeito. Agora, o seu filho, Serguei de Carvalho, também aí é um musicista de mão cheia, seguindo aí os caminhos do pai, e há que se ter aqueles devidos cuidados. Tal qual no futebol você tem lá o Pelé com o filho Edinho, tem uma pressão toda. É difícil, né? Coitado. Tem um nome nas costas. Para desempenhar, enfim. Eu até vou perguntar aqui. Mas modéstia à parte, não é coisa de mãe. Ele tem tanto talento quanto o pai dele. Isso eu posso dizer. Não sei se tem a força de vontade, aquela loucura que o pai tinha, que o pai era determinado, mas ele também está sendo. Então, se for por talento, ele ganha. Ele tem. Mas agora, isso só o tempo vai dizer, né? Ah, mas certamente. Eu estava aqui conversando com o Serguei nos bastidores, ele estava me contando das atividades já internacionais dele. E começou neste ano agora a regência, não é isso, Serguei? Isso, por meio de uma grande amizade, e também de um... Na Fundação Baquianas, né? Isso, exatamente, né? Exatamente. Esse ano foi reformulada a orquestra da Fundação Baquiana, que hoje chama-se Filarmônica Baquiana SESI São Paulo. Hoje, também com a ajuda do SESI, formou-se um projeto novo, no qual o maestro João Carlos Martins me convidou para ser seu assistente, e hoje eu faço parte da orquestra, sou um dos espalas da orquestra e regente assistente. E começou tudo esse ano. Eu sempre fui músico, né? Comecei desde pequeno, sou violinista, de formação erudita, mas já com alguma experiência na área popular, enfim, música de bom gosto, música bem feita, né? Mas eu sempre tive o sonho de me tornar regente algum dia, mas, obviamente, até a palavra maestro, né, quer dizer mestre, eu já sempre via a profissão como algo que fosse acontecer quando eu estivesse mais maduro, até porque é uma profissão bem complicada, precisa mesmo de um amadurecimento para você subir ali e poder, né, durante muito tempo, poder colocar a sua opinião à frente de 100 pessoas, enfim, que estão ali, né? 100 musicistas, né? Às vezes tem até mais. Às vezes até mais, mas, né? Eu, por exemplo, só para assim, fazer uma correlação. Quando alguém vai estudar piano, você acha que o quê? Vai fazer uma faculdade, 4 anos, 5 anos, vai fazer medicina, 6 anos de estudo, né? De afinco e tudo mais, para virar médico. Isso. Para virar pianista, né? Porque eram 11 anos, uma coisa parecida, porque a minha irmã fazia piano, acho que nem terminou, porque era muita aula. Mas eu lhe pergunto isso, quer dizer,
É mais ou menos isso, acho que são 11 anos, não é isso, para se formar em piano? Não A vida existe- toda, né? A vida toda. A música é um eterno aprendizado. Você tem que aprender, como eu já dizia, você não para de aprender. A música, para você ter um diploma, um papel na gaveta, você pode ter com 7 anos, 8 anos. Agora, mas- imagina para ser, então, maestro. Essa que era a analogia que eu queria fazer. Quer dizer, então, para você estudar um dos instrumentos e tudo mais, você demora todo esse período. Imagina para você, então, se tornar um maestro. Quer dizer, é um aprendizado para a vida toda. Para a vida toda, porque não porque você aprender um código de gestos e sinais que diz respeito ali à profissão na hora da execução é muito fácil. O difícil é você conhecer música, né? Você ter é um conhecimento que vai para a vida inteira mesmo. Mas não adianta também você ter só o conhecimento teórico, porque reger uma orquestra é como pilotar um avião. Você precisa de horas de voo. Então, é como estudar piano e não ter um instrumento. Então, é complicado. Tem que unir a teoria à prática. O instrumento do regente é a orquestra. É a orquestra. E imagina você conseguir um instrumento. Imagina você conseguir 100 pessoas ali. É muito complicado, né? E num país... Para você poder praticar. Não é a coisa mais fácil. Não é. Então, num país onde a educação ainda está muito aquém do que se pode ter para um país desse, enfim, tem poucas orquestras, né, comparado com outros países, enfim. Então, é muito difícil para um sujeito que quer se tornar regente fazê-lo efetivamente. Eu tive a sorte de ter as coisas indo para o meu caminho, né? E o maestro João Carlos ter me dado essa oportunidade. Ok. Eu queria que você contasse algo que eu achei muito interessante, que foi o surgimento do financiamento da Fundação Baquianas, Filarmônica Baquianas, SESI São Paulo, porque me parece que o João Carlos Martins, né, um grande maestro, músico e tal, sim. ele foi buscando patrocínios assim pontuais. Chegava, por exemplo, num sindicato. Eu digo sindicato porque ou entidades, sim, porque a nossa emissora, a TV Aberta de São Paulo, tem mais de 120 organizações não governamentais e certamente ele deve, imagino eu, ter batido à porta de alguma das nossas entidades que fazem programa na emissora. E então ele dizia o seguinte: será que você pode me ajudar a patrocinar um músico? Conta essa história para nós. Foi isso. Na verdade, o João Carlos é pioneiro em muitas coisas, né? Inclusive nessa, porque 99% das orquestras no país são financiadas pelo Estado de alguma forma, ou pelo município, enfim, verba pública. E eu acho que só a Petrobras, a orquestra da Petrobras, que tem um vínculo privado nesse sentido, e ele talvez tenha sido a primeira pessoa física a construir uma orquestra, a ter uma orquestra. Então, ele foi, desde 2004, fazendo isso paulatinamente, e também com isso ele desenvolveu um trabalho para jovens e criou uma orquestra jovem da fundação dele, da Fundação Baquiana, né? E o ano passado, em 2009, o SESI, o Fiesp, pelo senhor Paulo Scaff, eles entraram como um grande parceiro da Orquestra Jovem. Mas o diálogo, como é que foi o diálogo? Bom, aí o que o maestro sempre conta foi o seguinte: aí, depois de um ano de Orquestra Jovem, ele quis também transformar, ele queria ter um grupo dele, porque a orquestra profissional eram com eventos pontuais e nunca podia ter sempre a mesma formação, porque ia depender de agenda, etc. Então, mas só que para ter uma orquestra com um grupo só, ele precisaria ter patrocínios, cotas de patrocínios muito maiores, então ele teve a ideia de adotar um músico, adote um músico. Ele começou a lançar ele mesmo essa campanha, que era ir atrás dos sindicatos, das entidades, enfim, para ver se cada uma delas adotava um músico. Então, se ele fosse a 200 entidades, sei lá, 100 adotassem um, ele ia ter uma orquestra. Aí ele começou justamente pelo SESI, que já era parceiro, indicaram, liga para o Paulo Scaff, vê o que... Ele ligou, o doutor Paulo falou, olha, eu vou precisar pensar, me dê uns 2 dias e eu lhe retorno. Aí ele já ficou meio desesperado, né? Porque se o SESI precisou pensar, imagina... Bom, aí 2 dias depois, ele ligou, retornaram a ligação, e aí o doutor Paulo falou, olha, infelizmente eu não vou poder adotar um músico.
mas eu vou adotar a orquestra inteira. Então, e isso foi no final do ano passado, e aí, a partir desse ano, nós começamos esse projeto, no qual ele me convidou para ser seu assistente, e agora sou espala da orquestra também. Registrando que o maestro João Carlos Martins, em determinado momento, ele teve problemas de saúde que o impediram de tocar, etc, etc, etc. E depois teve um sonho com seu pai, né? Onde ele acabou se inspirando no seu pai para dar continuidade ao trabalho de música. E aí está o resultado, né? A Fundação Bacchiana, apoiada pelo SESI e outros trabalhos mais. Você pode contar para a gente um pouco desses bastidores? Posso. O que eu sei, o que ele sempre conta, é basicamente isso, né? A vida dele foi uma vida de superação. Hoje ele virou um ícone de superação, né? Acho que para o Brasil inteiro, né? Às vezes é difícil andar com ele em shopping center, aeroporto, que ele é sempre parado para tirar fotos, etc. O que é muito bom para o meio artístico, para a classe, né? Então, só que quando ele já tinha uns 60... Hoje ele tem 70 anos completados esse ano, né? E em 63 para 64 anos ele tinha já perdido os movimentos para a mão, a sua carreira já estava arruinada, os médicos todos já... Enfim, ele estava ele não sabia muito o que fazer, estava muito triste, né? Já, sei lá, quais os objetivos que ele tinha na vida, mas ele, de repente, teve um sonho que ele conta que foi com o meu pai, no qual o meu pai chegou para ele e falou, João, que ele chamava ele de João, né? Eram bastante amigos, falou, nada está perdido, venha estudar regência, entendeu? Vai estudar regência, que ali você vai se achar. E aí ele acordou e foi bater na porta de alguém, de algum maestro, que eu não me lembro quem, foi atrás de faculdades, enfim, e 6 meses depois ele já estava regendo até na Europa. Sensacional. Sensacional, ele é uma pessoa realmente sensacional. Muito bom. Agora, Sônia, eu queria... pedir para você também nos contar um pouco sobre um dos festivais mais queridos, né, do país, que é o Festival de Campos do Jordão, que o maestro Eleazar de Carvalho, ele na realidade iniciou, foi o pai, foi o precursor, né? O Eleazar foi, olha, no Festival de Campos. Não só o Festival de Campos, como a música do Brasil deve muito a ele. Ele tinha um movimento das juventudes musicais, Juventude Musical Brasileira, que ele era líder, ele fazia em todas as capitais, ele ia com a Orquestra Sinfônica Brasileira, tinha os delegados desses lugares, e isso incentivou muito. Tudo que a gente tem de música, eu acho assim, agora nós estamos colhendo os frutos que Eleazar plantou. E ele veio, o Pedro Padilha, que era secretário da Cultura, pediu a Eleazar que viesse fazer o Festival de Campos do Jordão, a parte didática do festival. E o Pedro Magalhães Padilha era neto do almirante Padilha, que assinava, quando Eleazar estava na Marinha, que a vida do Eleazar é uma coisa muito interessante. Ele começou na Marinha e ele conseguiu licença para estudar na Escola Nacional de Música, e quem dava a licença era o avô, esse almirante Padilha, Avelino de Magalhães Padilha, que era o avô do Pedro Padilha, secretário da Cultura aqui do Estado, que chamou o maestro, e o maestro disse... Quando ele disse, eu tenho um slogan, eu sou neto do almirante Padilha, e o Eleazar veio imediatamente, porque ele era uma pessoa muito agradecida. Se você fazia um favor para o Eleazar, ele nunca esquecia. E ele tinha uma maneira peculiar de agradecer, sabe? E ele incentivava muito o jovem. Eu mesma, com 14 anos, toquei com ele como solista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Quando saí do palco, ele mostrou assim, aqui está a primeira chave, abra as outras portas. Uma jovem de 14 anos ouvir isso de Eleazar de Carvalho, eu achava aquilo maravilhoso, contava para todo mundo. Então, quando eu fui a Viena, no aeroporto de Roma, minha mala estava arrebentada, encontrei-me com o Eleazar, que estava 24 horas atrasado, o avião da Panair naquela época. E ele disse, Sônia Muniz, com uma mala arrebentada no aeroporto de Roma, tirou uma correia, tirou o metrônomo dele de bolso e me deu, amarrou minha mala e me deu um metrônomo. Eu mostrava em Viena isso, o que foi do maestro Eleazar de Carvalho. Ele incentivava você de tal forma que você se sentia obrigado a progredir na vida, entende? Aí ele fez... tinha que avançar, não tinha outro jeito. Mas ele cometeu um erro. Ele passou na casa... Ele adorava meu pai, passou na casa dos meus pais quando veio para introduzir a parte pedagógica no Festival de Campos do Jordão. E quando eu entrei na sala, eu ia passando...
passei para ver minha mãe. Não namoravam ainda? Não, nem, eu idolatrava, aliás, eu nunca imaginei algum dia casar com ele. Ele era o meu ídolo, assim, o ídolo musical, um grande maestro que me ajudou, tinha aquela idolatria, mas nunca pensei em casar com ele. E quando eu entrei na sala, minha mãe estava dizendo, maestro, tome café nessa xícara, era uma xicrinha que foi da minha bisavó, que eu quero um dia dizer para os meus netos que Eleazar de Carvalho tomou café nessa xícara. Eu entrei na sala nessa hora. Imagine só. Aí eu me ofereci, ele contou que vinha para introduzir essa parte pedagógica, e eu já tinha chegado de Viena, já estava 2 anos aqui, e já tinha trazido meus professores de Viena para dar curso de piano. Achava que o Brasil todo tinha que saber o que eu tinha aprendido, eu queria mostrar para os outros. Eu me ofereci para ajudá-lo. Eu disse, maestro, o senhor vai chegar na Secretaria da Cultura e vai ver que é primeiro o festival, a parte pedagógica. Não sei se o senhor vai encontrar pessoas assim que possam lhe ajudar devidamente. Se o senhor quiser meus préstimos, que eu sei música e tudo. Ele chegou na secretaria, 15 minutos depois, ele telefonou. Pode vir para cá, que eu preciso dos seus préstimos. E eu ajudei tanto, estava tão encantada com São Paulo ter aquilo, ter o Eleazar de Carvalho aqui dando aulas e trazendo professores. O primeiro festival foi muito bonito. Ele trouxe os professores todos de Tanglewood. E eu fui até buscar a viúva de Kuzevitsky. Ele chama Sergei, em homenagem a Sergei Kuzevitsky, que foi o professor dele em Tanglewood, que foi o mentor dele musical. Então, o Eleazar fez muito pelo Brasil. E essa introdução da parte pedagógica, do modelo de Tanglewood, foi muito importante para nós, paulistas. Até para a gente contar para os nossos telespectadores que nos acompanham agora, existiu um festival nos Estados Unidos, em Tanglewood. Isso, que Eleazar fez lá o curso com Kuzevitsky. E lá, então, ele participou desse festival em Tanglewood e trouxe a ideia dos festivais de inverno para o Brasil, é isso? Foi. E aí começou o Campos do Jordão. Lembra? Não, Campos do Jordão existia, foi até Camargo Guarnieri que iniciou esse festival, mas não como a parte pedagógica, eram concertos, festival, que existe festivais só de concertos. Eleazar introduziu para os alunos, para o povo, sim, porque aquilo era uma coisa mais no palácio, entende? Ele achou... Popularizou. Ou seja, deixou acessível a todos e também para que os jovens pudessem se apresentar. Veio a parte pedagógica. Então, ele trouxe professores e alunos. Isso foi muito importante para nós. E depois da morte dele, ele fez também em Gramado, fez em Itu e João Pessoa. E depois da morte dele, eu levei para Fortaleza, porque Eleazar é de origem do Ceará. Então, eu levei para Fortaleza, estou no 13º festival. A Fundação... todo ano traz o mesmo modelo que ele fazia, e eu tive muita alegria em ver quantos alunos cearenses já estão com bolsa de estudo, já estão se formando. Não só cearenses, do Nordeste inteiro. Do Nordeste todo. A ideia de levar para lá foi justamente porque é muito difícil o povo nordestino, o povo do Norte e Nordeste... ter acesso ao eixo aqui, né? E é um celeiro de talentos, é uma coisa, e a vontade que eles têm de aprender... Então, agora... Nossa! Peraí, eu vou até tocar aqui meu sininho, que eu quero fazer uma pergunta. Quando a gente vai avançando nessas questões de ofertas musicais para a população, eu, certa vez, assisti a um programa de televisão, até da nossa emissora, há alguns anos, e eles falavam do balé Bolshoi. Isso. A única escola fora da Rússia é no Brasil, em Santa Catarina. Né? Verdade. E no balé Bolshoi, em determinado momento, o balé Bolshoi foi se apresentar no Nordeste, no interior do Nordeste, com o Quebra-Nozes, né? Um show, né, de dança maravilhoso e tudo mais, um balé maravilhoso. Muito bem. E aí, o que acontece? Você vai para o interior do Nordeste e fala assim, chegou aqui Baquianas, ou chegou Quebra-Nozes. O que acontece? Como a cidade não tem show o tempo todo, vai todo mundo pro estádio. Porque as pessoas, o que elas têm? Sede, fome, que elas querem conhecer, querem ver. Para eles é algo que chega, para eles é novo, é importante, eles querem conhecer. E aí, cada um emite a sua opinião. Mas aí dizem o seguinte, mas a população não gosta de música clássica. Não gosta de música erudita. A população não gosta disso. O que a população gosta é das popozudas. O que a população gosta é do isso, é do aquilo outro. É do, como é que chama? Como é que chama o... Tem o nome aí. Você sabe, Rebolation. Né? Rebolation. Não, fala aí, Enes. Como é que é lá no funk? Ele não quer falar. Funk. Né? Mas, quer dizer, gosta de...
Gosta. Também. Também. Eu também. Então, mas não gosta da música clássica, não gosta... Bom, então essa é a informação que se tinha de maneira genérica. Aí foram lá para se apresentar no interior do Nordeste. E foram para o estádio de futebol. Todo mundo da cidade foi para lá. Você podia ouvir uma agulha sendo jogada no chão, porque era tamanho o silêncio que se fez para prestar atenção. E respeito, né? Essa manifestação de respeito do público, né? Naquela apresentação. Quando terminou, uma senhora, já de idade, no Nordeste, chegou para quem é que é responsável? Achou a responsável. Eu queria falar com você. Minha filha, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu queria só lhe dizer que agora eu posso morrer tranquila, porque meus olhos não podem ver maior beleza do que já viram nesta noite. Posso me despedir da vida. Nossa. Coisa linda. Então, aí a pergunta que eu faço para o Serguei, faço para você, não tem a ver, quer dizer, a oferta dessa música clássica, da erudita, é que não está chegando para as pessoas e simplesmente por preconceito dizem, não, as pessoas não gostam, não, as pessoas não querem. Vou pedir para o Serguei começar a responder. Eu acho que sim. Quando se leva a música erudita à população, o retorno é fantástico. Eu tenho tido essa experiência. Independentemente da questão econômica. Independentemente. Né? Bom, eu sempre tive essa experiência com meu pai, quando criança, sempre o ZESP, sempre fazia concerto, sempre fez concerto de graça, né? Na minha época, não se pagava para assistir a Orquestra do Estado. Mas hoje, sobretudo, frequentando os céus com o maestro João Carlos Martins, o Arthur Moreira Lima, que pega o seu caminhão e vai para o interior do Nordeste, abre um palco lá do caminhão dele, toca. E todo mundo vai, todo mundo respeita, todo mundo sai emocionado. O problema é que quem controla, quem controla, enfim... Controla a mídia. A mídia tem esse preconceito, acha que o público não vai gostar. Então não leva o funk que sabe que vai vender. Ou não, nada contra. Sabe que nós estamos num programa chamado Mídia Cidadã, né? Pois É o mesmo motivo pelo qual, na mídia, eles colocam lá, por exemplo, programas de televisão que não enriquecem o saber das pessoas. Então, eles colocam lá só as popozudas aparecendo, apenas o entretenimento pelo entretenimento. Mostram, por exemplo, aquelas novelas que, infelizmente, muitas vezes incitam as meninas jovens à prostituição. Depois tem aquelas... como é que chama o negócio que é ao vivo? Tem o nome aí. Bom, aqueles que todo mundo vê todo mundo Big lá. Brother, tipo Big Brother, né? Reality show. Reality show. Esse E tipo hoje de reality show. Que, assim, quem vai vencer? Quem vai vencer foi o que for o mais... Exato. Mais sacana. Esse é o que vai vencer, não é o que for melhor ou mais educado. Não, é aquele que enganar mais, mentir mais, esse que vai vencer. Quer dizer, quais são E sabe o que está os faltando? princípios que nós estamos passando para a população? Na nossa classe média, não existe... Agora, a música erudita está na classe bem alta e na classe baixa. A classe média, os filhos de meus amigos, ninguém estuda música, ninguém frequenta concerto. Isso o público de amanhã... Uma deseducação. Uma deseducação. A pessoa de classe média é bobagem. Não pode. Eu acho que a falta de não ter música nas escolas já é um atraso. E agora parece-me que vai ter, né? Tinha, na minha época também. Mas eu acho que precisa divulgar música, principalmente na classe média, que eu estou vendo que o público de amanhã, para óperas, para concertos e para tudo, o pessoal não aprende muito instrumento. Só quem tem muito dinheiro, que paga aula particular, ou a classe baixa. A gente precisa... Que vai para um projeto Guri. Exatamente. Que vai para um projeto do Estado. Agora, Sônia, eu queria, então, aproveitar as suas palavras a respeito de se colocar à disposição da classe... ou de se incentivar a classe média para a música clássica, para a música erudita, o projeto da Fundação Eleazar de Carvalho, que é o projeto Baú da Vovó ou Baú do Vovô. Será que você pode nos contar? Isso seriam assim, doações. Por exemplo, eu estou fazendo agora, mas não seria isso. Eu estou passando uma lista, já é o segundo instrumento que eu dou, assim, na base de... Quando eu descubro talentos, assim, tinha um menino em Santos que tocava muito bem, mas estudava piano na casa dos outros. Eu levantei-me num teste que eu fiz e disse, olha, não me chamo Sônia se até o Natal você não tiver
um piano. Passei uma lista, muitos ajudaram. Aí, para completar, o Roberto Baumgartner completou a lista, porque ele viu o quanto era importante isso, que deu o piano para o menino está indo otimamente, está dando concerto. Tinha vocação. Tinha vocação. Agora eu estou fazendo isso com um rapaz de Iguatu. Eu abri uma escola em Iguatu, era patrocinado pela Prefeitura, pelo SESC e pela Fundação. Iguatu e no Ceará, onde ele já nasceu. No interior do Ceará. A escola teve um... Eu tinha aula quase que todos os dias, deixei um aluno meu, José Carlos Mota Júnior, lá como responsável. Foi de vento em popa, abriu aqui a Semana Eleazar de Carvalho, e um dos meninos ganhou bolsa. Há 4 anos ele estuda só violoncelo. Você vê o que é. O menino ganhou uma bolsa para representar o Brasil, o Ceará. Na França, tem uma bolsa de estudos. Eu estou passando uma lista para comprar um violoncelo para ele. Já tá, acho que amanhã ou depois eu termino. Não, é uma coisa que eu faço com todo o coração. Agora eu queria, assim, ter doações. Às vezes, esse projeto de vovó que você falou, as pessoas vão mudar, não sabem o que fazer com um piano de armário que tem lá. Ou tem um violino que foi de um tio que ninguém... E é muito útil para quem precisa aprender, para quem quer aprender. E eu tenho, assim, tanta gente de talento. A gente faz uma seleção, não é que vou dando instrumento para qualquer um. Não, claro. Mas a gente queria, assim, pessoas que não sabem o que fazer com o instrumento, se pudessem ceder para a Fundação, o telefone... Tem até um telefone aqui à disposição para você poder, para quem está em casa nos assistindo, poder fazer o contato e, na sequência, a doação, né? 2338-8474. Então, vou colocar no GC. Pede para colocar no GC ali, por favor, 2338... 8474. 8474. Então, está aí registrado para você que quer fazer a doação de um instrumento musical que você já não usa mais na sua família, não tem mais ninguém que queira aprender aquele instrumento. Ele é útil para vários jovens que estão aprendendo a música e que certamente darão grandes alegrias para o país. Exatamente, isso. Tem bastante alunos no Nordeste que estão precisando de instrumentos, e mesmo aqui também, não tem só no Nordeste, aqui no Estado tem muita gente querendo instrumento, às vezes não pode aprender porque não tem possibilidade de comprar um instrumento. Então, a gente agradeceria muito se houvesse algumas doações. Ok. Agradeço demais a presença de vocês aqui conosco. Sônia, Serguei, uma alegria tê-los conosco aqui no nosso Mídia Cidadã, na TV aberta, na TV da Câmara Municipal da Assembleia Legislativa, TV Climatempo, canal universitário, onde o nosso programa é distribuído através da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. São 45 emissoras em todas as regiões do Estado de São Paulo. Uma alegria recebê-los aqui. A alegria foi nossa. Muito prazer, muito obrigada. Muito obrigado, Serguei. Na sequência, você continua ligado na nossa programação local. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.